Isaías, capítulo 5. Vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que conseguiu foi uvas azedas. Agora prestem atenção no que estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá, o que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordens às nuvens. Não chovam sobre aquela vinha nunca mais. Vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos exércitos de anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual ele tinha tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu o gemido das vítimas. Ai de vocês que compram todas as casas e se apossam das terras, expulsando os antigos moradores, fixando placas de não entre, tomando conta do país e deixando a população sem abrigo e sem terra. Ouvi por acaso o Senhor dos exércitos de anjos dizer: esses casarões vão ficar vazios. Essas propriedades imensas ficarão desertas. Uma vinha de 10 alqueires produzirá apenas uma jarra de vinho. Um barril de semente produzirá 10 quilos de trigo. Ai dos que se levantam cedo e começam a beber antes do café da manhã, que ficam acordados até tarde da noite, bebendo até quase perder a consciência. Tudo fazem para que em seus banquetes haja harpas e flautas e vinho à vontade, mas nada querem com a obra do Eterno. Não dão a mínima para o que ele está fazendo. Por isso, meu povo acabará no exílio, pois não percebe a situação. Seus grandes homens vão morrer de fome, e o povo comum morrerá de sede. A morte está com um apetite enorme, engolindo pessoas sem parar. Famosos e desconhecidos, todos descem por sua garganta. Isso é claro, sem falar dos bêbados. Oprimidos e marginalizados, bem como ilustres e poderosos, gente arrogante que tanto se gabava, agora está humilhada. Foram reduzidos a nada. Mas ao fazer justiça, o Senhor dos exércitos de anjos será como uma montanha. Ao produzir a equidade, o Santo Deus mostrará o que é ser santo. Então as ovelhas terão pastagem, como se fossem donas do lugar. Os cordeiros e os bezerros se sentirão em casa nas ruínas. Ai de vocês, que falam mentiras para vender o mal, que levam o pecado para o mercado em grandes fardos, que dizem: o que Deus está esperando? Ele que deu o próximo passo para que a gente possa ver. Não importa o que o Santo de Israel inventou, nós gostaríamos de dar uma olhada. Ai de vocês, que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem a escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão, que trocam o doce pelo azedo e o azedo pelo doce. Ai de vocês, que se julgam espertos e têm um conceito elevado de vocês mesmos. Tudo que realmente sabem fazer é beber. São verdadeiros campeões na arte de encher a cara. Vocês forram os bolsos com as propinas dos culpados e violam os direitos dos inocentes.
mas eles não vão escapar ilesos. Assim como o fogo devora a palha e o capim seco é consumido pelas chamas, a alma deles vai atrofiar e suas realizações vão virar pó, porque eles disseram não à revelação do Senhor dos exércitos de anjos. Não quiseram nenhum acordo com o Santo de Israel. Por isso o Eterno descarregou sua ira contra seu povo. Ele os atingiu e os derrubou. Os montes tremeram e os cadáveres se amontoaram nas ruas. Mesmo depois disso, ele ainda está virado com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Ele agita uma bandeira, enviando sinais a uma nação distante. Assobia para os povos nos confins da terra. E aí vem eles, correndo. Nenhum deles arrasta os pés. Ninguém tropeça, ninguém dorme, nem perde tempo. Camisas bem passadas, calças afiveladas, botas polidas e amarradas. Suas flechas estão afiadas, os arcos estendidos. Os cascos dos cavalos estão ferrados, as rodas dos carros engraxadas. Bramindo como um bando de feras, rugindo forte como leões, eles apanham a presa e a arrastam. Não há salvação para ela. Eles vão rugir, rugir e rugir naquele dia, um som parecido com o dos vagalhões do mar. Olhem quanto quiserem para esta terra. Vocês nada verão, a não ser escuridão e caos. Toda a luz no céu será ofuscada por densas nuvens. Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos. E então, toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: Juízo! É o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me a boca com ela e disse: Esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi. Seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: A quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: Eu irei, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam bem, mas sei que não vão entender. Olhem bem, mas vocês não vão perceber direito. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos e põem vendas nos olhos, para que não vejam coisa alguma, não ouçam palavra alguma. Não tenham ideia do que está acontecendo, e assim não voltem para ser restaurados. Surpreso, perguntei: Mas, Senhor, quanto tempo vai durar isso? Ele respondeu: Até que as cidades tenham sido esvaziadas, quando não sobrar uma alma viva em nenhuma delas, casas sem moradores, campos sem ninguém para cultivá-los, até que eu, o Eterno, me livre de todos e os mande embora, até que a terra esteja desabitada. E mesmo que alguns sobrevivam,
digamos 1 em cada 10, a devastação vai continuar. A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos. Mas nesses tocos haverá uma semente santa. Isaías, capítulo 7. Na época em que Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e o rei Peca, filho de Remalias, de Israel, atacaram Jerusalém, mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acás e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: Vá e encontre-se com Acás. Leve também seu filho, Sear-Jazube, um remanescente voltará. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele: ouça, acalme-se. Não tenha medo e não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias, de Efraim, tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: Vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo, sobre eles. Mas o Eterno, o Senhor, diz: Isso não vai acontecer. Não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco, e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos, e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria é só o filho de Remalias. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O Eterno falou novamente com Acás. Dessa vez disse: Peça um sinal milagroso ao Eterno. Qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Mas Acás respondeu: Eu nunca faria isso. Jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: Então ouça isto, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes. Mas agora você está cansando Deus. Por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você mesmo assim. Preste atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. Quando a criança tiver 12 anos de idade, já capaz de tomar decisões morais, a ameaça de guerra terá passado. Fique tranquilo, porque esses 2 reis que tanto atormentam você já estarão fora de cena. Mas ouça também esta advertência: o Eterno executará contra você, seu povo e seu governo, um juízo mais severo que qualquer outro desde o tempo em que o reino se dividiu, quando Efraim deixou Judá. O rei da Síria está chegando. Quando o momento chegar, o Eterno vai assobiar para chamar as moscas do rio Nilo no Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas infestarão cada fenda e cada canto dessa terra. Não haverá como escapar delas. O Senhor vai tomar a navalha alugada do outro lado do Eufrates, ninguém menos que o rei da Síria, e rapar o cabelo da cabeça e os pelos das pernas de vocês, deixando-os envergonhados, expostos e desnudos. E quando ele fizer isso, também vai rapar sua barba. Será um tempo em que os sobreviventes vão se considerar felizes se tiverem uma vaca e algumas ovelhas. Ao menos terão leite. Os que restarem na terra aprenderão a se contentar com as comidas mais simples, coalhada e mel.
Mas isso ainda não é o fim. Esta terra, que antigamente estava coberta de belas vinhas, milhares delas que valiam milhões, será outra vez infestada de ervas daninhas, mato e espinheiros em todo lugar. Não prestará para nada, a não ser para caçar tatus. O gado e as ovelhas terão dificuldade para conseguir forragem nos campos, e não haverá nem resquício daqueles jardins e campos férteis bem cuidados. Isaías, capítulo 8. Então o Eterno me disse: pegue uma folha enorme e escreva com tinta que não se apague. Isto pertence a Maher-Shalal-Has-Baz, despojo rápido, saque veloz. Consegui que 2 homens honestos fossem testemunhas do documento: Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. Em seguida fui para casa e deitei com minha esposa, a profetisa. Ela engravidou e deu à luz um filho. O Eterno me disse: chame-o Maher-Shalal-Has-Baz. Antes que esse bebê diga mamãe ou papai, o rei da Síria terá saqueado a riqueza de Damasco e a riqueza de Samaria. O Eterno falou comigo de novo e disse: já que esse povo virou as costas para as águas mansas de Siloé e se encantou com Rezim e com o filho de Remalias, vou intervir e confrontá-los com as águas turbulentas do Eufrates, o rei da Síria e sua ostentação, um rio na enchente, as margens transbordando, alagando Judá e varrendo tudo o que encontra pela frente. A água baterá no queixo de vocês, um paredão de água de um rio turbulento, ó Emanuel, se espalhando pela terra de vocês. Mas encarem os fatos, todos vocês opressores, e se preparem. Ouçam todos vocês, distantes e próximos. Engulam em seco e preparem-se para o pior. Sim, engulam em seco e preparem-se para o pior. Podem conspirar à vontade, porque não vão conseguir nada. Seus planos serão apenas conversa fiada, palavras vazias, porque depois de tudo dito e feito, a última palavra é do Emanuel, Deus conosco. O Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com o povo. Ele disse: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o Santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. O Santo pode ser um lugar de refúgio, ou a rocha que bloqueia o caminho, a pedra no caminho das 2 casas teimosas de Israel, um muro impedindo a passagem dos cidadãos de Jerusalém. Muitos vão dar de cara com essa rocha e quebrar as pernas. Serão bloqueados por esse muro e não conseguirão passar por ele. Registre o testemunho. Guarde o ensino para meus seguidores, enquanto espero pelo Eterno, que decidiu se esconder, enquanto fico esperando por ele. Vou ficar firme nessa espera, eu e os filhos que o Eterno me deu como sinais para Israel, sinais de advertência e de esperança da parte do Senhor dos exércitos de anjos, que estabeleceu sua morada no Monte Sião. Quando alguém disser a você: tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam o além, por que não buscar auxílio do mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Diga a eles: não, vamos estudar as Escrituras. Os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece, e quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após outro. Olham numa direção e na outra, para cima, para baixo, para os lados, e não enxergam nada. Só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada.